Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você já sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, cara, La Liga. Já te convidando a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume, no @amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram, onde a gente está comentando bastante sobre futebol e passando todas as nossas impressões, chegando para esse La Plantilha especial. Também te convidando a dar uma chegadinha lá no site da HTE Esportes, os nossos parceiros do ano de 2018 que estão com a gente, no ano de 2019, especialistas em esportes americanos, que contribuem com a divulgação dos nossos podcasts aqui da casa. Então dá uma chegadinha lá e curte o trabalho deles, que tá bacana demais, certo? Chegando para esse La Plantilha especial, como já anunciado nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, a gente chegaria com esse La Plantilha trazendo todo um apanhado geral do que foi a temporada espanhola, tanto na seleção espanhola quanto nos clubes. E esse programa especial a gente vai dedicar para você que acompanhou a gente aí o ano todo, toda essa temporada de 2019 e 2018, que foi tão importante pra gente. Pra me ajudar, eu tô com os meus parceiros de amplitude. E aí, Smack, como é que você tá, meu filho? Tranquilo? Tranquilidade, Nato. Tranquilidade, ouvintes que acompanharam a gente por toda essa saga, por todas as jornadas do Campeonato Espanhol. E agora vamos fazer um balanço aí do que foi a temporada, do que tá acontecendo no futebol da Espanha, coisas graves aí, muitos burburinhos também acerca de movimentações já nos comandos técnicos, de jogadores, enfim, muita coisa pra gente falar. Então vamos passar aí pra passar limpo o futebol espanhol nessa temporada. Então bora, cara, bora passar limpo. Chega aí, Matheus Fiuza, tudo certo, meu parça? Salve, Nato, salve, Smack, salve, ouvintes do La Plantilha. E como o Smack falou, apesar do La Liga ter terminado, parece que o assunto ainda não morreu. Questões extra-campo e dentro de campo também pra gente discutir. Então tem muita coisa bacana pra gente falar nesses próximos minutos. Beleza, então bora pra nossa pauta. Rapaziada, já chegando aqui pro nosso debate, cara, com uma informação que caiu aqui nas últimas horas aqui no Brasil e também no mundo, agitando aí o cenário do futebol espanhol, Smack. Porque a gente tem presos aí figuras importantes do futebol espanhol, cara, investigados em um suspeito esquema de manipulação de resultados aí na Espanha, cara. Isso é muito grave e cai como uma bomba no mundo do futebol aí, né, mano? Exatamente, ainda mais para a imagem que a La Liga tá construindo de uma liga forte, a liga das estrelas, né? Conseguindo se vender como uma liga, muito mais do que Real Madrid e Barcelona. E nesse momento que a liga começa a crescer, a se tornar mais forte, até economicamente, acaba acontecendo isso, né? Hoje, como você falou, foram cerca de 11 pessoas presas com a acusação de integrarem, né, uma organização criminosa, que o intuito da organização seria a combinação de resultados de jogos, né? Esquematizar resultados de jogos tanto da La Liga quanto da La Liga 1, 2, 3 e, segundo os investigadores, até da terceira divisão. E aí algumas grandes figuras do futebol espanhol foram detidas, né? Por exemplo, o Raul Bravo, que foi zagueiro do Real Madrid, jogou na seleção espanhola, inclusive, era um dos líderes, segundo a investigação. O presidente do Huesca, Agustín Lazaosa, que é um cara que participou. Borja Fernandes, que era o capitão do Valladolid, se aposentou essa temporada. Jogou esse ano, né, cara? Exatamente. Se aposentou. E vários outros nomes, como Carlos Aranda, que veio da base do Real Madrid, Íñigo Lopes Montanha, do La Coruña, ex-jogador do Huesca, o Juan Carlos Galindo Lanuza, que é o chefe do departamento médico também do Huesca, tá sendo acusado de participar do esquema. Enfim, tudo isso começou numa partida da temporada passada da segunda divisão, um Huesca e Gimnàstic, que o Huesca já havia garantido o acesso para a La Liga e o Gimnàstic estava brigando para não cair.
E aí houve uma movimentação muito estranha em várias casas de aposta. A La Liga foi notificada disso, que muita gente apostou no 0-0 no primeiro tempo e que o Ginástica iria ganhar por 1-0 no segundo tempo. E foi exatamente o que aconteceu. E a partir daí a La Liga denunciou, né, as autoridades, e foi feita essa investigação, e quase um ano depois, mais de um ano depois, a gente chega a esse início de conclusão, né? Pelo menos os investigadores já reuniram elementos suficientes para prender esses caras que a gente citou. E preocupa isso, né? A gente espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. A gente fica triste porque os nomes que se envolvem são nomes que a gente tem um contato durante a temporada, durante a história da La Liga. O caso do Bravo, teve um contato com o Ruescão, a gente passou vários programas aqui elogiando o Ruesca, a direção e tudo que envolvia o clube, para chegar num momento aí, no final da temporada, a gente descobrir que o futebol não estava sendo disputado de forma limpa. A gente espera que as investigações prossigam e que os culpados sejam encontrados e devidamente punidos. Pô, cara, que chato isso, justamente no momento em que a La Liga, ela tá num projeto de expansão, né, cara? Expansão da marca. A marca cada vez mais comercialmente, cada vez mais forte, como você mesmo colocou. Mas eu queria saber do Matheus. Matheus, a gente sabe que ainda isso, ao que tudo indica, ainda não respinga no comando do Ronaldo frente ao Valladolid, cara. Mas, de certa forma, para um primeiro ano na frente da presidência, era tudo que ele não queria, né, cara? Ter o nome do Valladolid envolvido aí numa suspeita de manipulação de resultados, né, cara? Isso de certa forma atrapalha, né, mano? Tudo que ele menos queria era algum desses problemas extracampo. Ele já conseguiu um feito muito bom, já o Valladolid, a permanência na primeira divisão, e agora ele teve uma notícia boa no final do campeonato e agora essa notícia ruim com o capitão do time. Até teve homenagem para ele na partida de despedida do... Pô, uma linda festa, né, cara? Sim, e o Borja Fernandes, e pega todo mundo de surpresa. E acho que outra mancha negativa é o próprio Huesca, que é o foco da polícia, das investigações. Tanto é que o clube até se pronunciou, diz que não está preocupado com isso, vão tomar as devidas providências. O nosso Huescão da massa envolvido nesses problemas, e não foi só o presidente, até o chefe do departamento médico, chefe dos serviços médicos do Huesca também esteve envolvido. O clube que sobe para a primeira divisão, disputa pela primeira vez a La Liga, cai de pé até pelo desempenho que teve dentro do campo, e já tem essa mancha na sua história, sendo que as investigações começaram com um jogo dele na temporada passada, então já tinha algo suspeito com a equipe do Huesca, infelizmente, para manchar essa imagem de La Liga, mas que pelo menos tem a imagem positiva de ter colaborado o tempo todo com as investigações para evitar que aconteça isso outras vezes. Então mostra que o monitoramento a respeito dessa manipulação de resultados por parte da Liga vem sendo bem feito. Pois é, cara, isso mostra que não é só no futebol brasileiro que acontecem esses tipos de situações, né, cara? Como a gente pôde acompanhar aí nos últimos dias no futebol brasileiro, jogadores envolvidos também com esquema de manipulação, como a gente podia até acompanhar no jogo entre Botafogo e Palmeiras, o jogador Rony, que está sendo investigado aí por algumas suspeitas de envolvimento de manipulação de resultados. Pessoal, a bola na La Liga, ela parou de rolar na última semana, mas seguiu pela Copa do Rei, o Smack. A gente teve um jogão aí, cara, que consagrou o time do Valência sendo campeão da Copa do Rei, cara, derrubando o favoritíssimo Barcelona, cara. Que banho de água fria pra essa temporada final aí do Valverde, né, Smack? Pois é, Nato. O final da Copa do Rei bastante disputada. A gente tinha dito aqui que o Valência estava num momento de subida de produção, estava chegando num momento
praticamente no ápice da temporada. Caras como Parejo, como Rodrigo, que foram decisivos nas finais, estavam vivendo um grande momento. E a final foi esse retrato, né? O Barcelona, até no pré-jogo, você sentia que os caras ainda estavam sentindo a derrota em Anfield, o que aconteceu na Champions League, a eliminação. Pô, com a cabeça em Anfield total, né, cara? E esse abatimento aparentemente acabou indo para campo junto com a equipe nessa final. E a partir do momento que as coisas começaram a não dar certo aí, com os gols do Valência surgindo, o Barcelona sentiu bastante. O segundo tempo teve um volume de jogo, perdeu algumas chances, mas não era aquele Barcelona dominante que a gente viu ao longo da temporada, o Barcelona que o Messi ia lá e resolvia o problema do time. Um Barcelona que, principalmente por um momento ali da temporada, grande parte da temporada, teve uma defesa muito sólida e acabou sendo punida aí pelo Gameiro, pelo Rodrigo. Mas o que a gente pode falar também é que o Valência merecia esse título, merecia coroar esse trabalho, essa arrancada, principalmente em 2019, com uma taça. O clube vivendo o centenário, acho que não tem cenário melhor para o torcedor do Valência do que esse, vencer a Copa do Rei em cima do Barcelona, que é o clube, pelo menos no quesito doméstico, vem sendo o clube dominante na Espanha nos últimos anos. E você vencer da forma como foi uma final, jogando um bom futebol, principalmente no primeiro tempo, eu acho que coroa aí o trabalho do Marcelino, que tem tudo para fazer uma campanha melhor no ano que vem. A gente espera que o Valência comece bem o campeonato, porque é um time muito interessante, mas vamos ver também como é que vai ser essa janela de verão aí do Valência, quem chega e principalmente quem sai. Muita especulação em cima do Rodrigo, talvez surja alguma coisa para o Parejo, então vamos prestar atenção bem como é que vai ser esse formado para esse Valência para a próxima temporada. Fala aí, Matheus, essa final aí da Copa do Rei, cara, a gente viu aí, como o próprio Smack falou, e a gente já tinha trazido aqui no último La Plantilha, tinha alguns jogadores que estavam voando, cara, parece que resolveram jogar no final da temporada. É o caso do Rodrigo, que desapontou aí boa parte do Campeonato Espanhol, fez alguns jogos, viveu de muitos lampejos nessa temporada, a bem da verdade, mas, cara, na reta final o cara tava voando, comendo a bola. Como o próprio Smack colocou, cara, o Valência venceu, mas ele podia ter vencido, falando em número, de um placar até mais elástico, cara, porque em determinado momento do jogo ali, o Gonzalo Guedes resolveu perder um caminhão de gols na frente do gol do Ter Stegen, cara. É impressionante o crescimento no desempenho do Valência em 2019. O time começou o ano com muita instabilidade, ou até mesmo estabilidade nos empates, tanto é que a gente até apelidou de empatência pela quantidade de empates que o time teve no primeiro turno. O torcedor bem pessimista, com uma campanha regular na Champions, até aceitável pelo grupo no qual ele caiu, onde tinha o Manchester United e a Juventus, mas o time na metade de baixo da tabela em La Liga. Então o torcedor já estava um pouco pessimista com a continuidade da temporada. Só que tinha um jogador dentro de campo ali que, mesmo nos momentos ruins, ele sempre liderando a equipe tecnicamente, e também a parte mental, que é a Dani Parejo, e fez uma final exemplar. O lance no segundo gol, também ele tem uma boa participação no primeiro, onde ele escapa bem da pressão, mas no segundo ele gira o corpo e já dá um lançamento no corredor pro Soler, que ganha do Alba e cruza pro Rodrigo, que, como você bem falou, teve muita oscilação durante a temporada, foi crescer nessa reta final, fazendo gols importantes. Ele fez os gols na classificação contra o Getafe nas quartas de final da Copa do Rei, que
Valência estava praticamente eliminado, ele fez 2 gols e classificou a equipe do Valência. E a solidez do sistema do Marcelino. Eu vi um vídeo no Twitter, se eu não me engano, foi uma entrevista que ele deu para Bein Sports, onde ele fala do sistema do 4-4-2, porque ele prefere esse espaçamento do time. E é uma entrevista, uma explicação muito bacana, e que ele não abre mão, todos os trabalhos dele ele utiliza essa formatação do time. Então é muito interessante a solidez defensiva e o time pronto para golpear o adversário com muita rapidez e eficiência. Puta jogo do Gabriel Paulista, né, cara? Referendando ainda isso que você falou. Mas o Matheus... Pequeno milagre isso aí, né? Um grande jogo do Gabriel Paulista. Ainda mais maldade à parte. À parte. Mas realmente foi um grande jogo dele, da dupla de zaga. O Garay foi bem também. O Valência teve uma consistência defensiva na final que pouco se viu durante a temporada. Eu acho que um dos grandes pontos chaves aí, principalmente para quem acompanhou, por exemplo, a semifinal da Europa League contra o Arsenal, foi a consistência defensiva do Valência para, nos momentos de mais volume do Barcelona, dar aquela segurada e conseguir manter a vantagem. Pois é, cara. Parabéns aí para a equipe do Valência, campeão da Copa do Rei. Mais um título importante aí para o futebol de Valência. Mas, pessoal, vamos então para as nossas famosas escalações, aquilo que a gente havia pedido, aquilo que a gente havia combinado ainda com o nosso ouvinte do La Plantilha. A gente pediu para alguns dos nossos colegas que acompanham aqui o Campeonato Espanhol junto com a gente pela internet, com seus podcasts, com seus trabalhos, além do que acompanha a gente aqui com Amplitude, os nossos podcasts. A gente pediu para que eles mandassem também as suas escalações, aquilo que eles acharam de melhor que ocorreu no Campeonato Espanhol, as revelações, enfim, trazer aquilo que eles acharam de melhor no campeonato. Para me ajudar, eu tô com meu parceiro, o Gerinha Lobo, que é lá do MW Futebol e também acompanha de perto a La Liga. Chega mais, Gerinha. Mostra pra gente a tua escalação da La Liga. Fala, galera do La Plantilha. Meu nome é Gera Lobo, né? E a pedido do meu amigo Nato, eu vim aqui passar minha escalação, meus 11 favoritos da temporada 2018-2019 da La Liga. Bom, no gol, Leão Oblak, do Atlético de Madrid, como sempre, mais um campeonato fantástico, impecável dele. Na lateral direito, Rubem Penha, do Eibar, que apoia muito bem, desde os primeiros jogos, é um cara que me chama bastante atenção, já me chamava bastante atenção e fez um campeonato excelente do início ao fim. Na zaga do Barcelona, Piqué e Lenglet, perfeitos também durante o campeonato todo. E na esquerda, Jordi Alba, que é o melhor lateral esquerdo do futebol espanhol. Isso aí, nessa temporada, foi de longe o melhor lateral esquerdo do futebol espanhol. O Marcelo muito abaixo, o Alba deitou e rolou ali na esquerda. No meio, dois meias, né? 2 meias por dentro. O Rodri, do Atlético de Madrid, melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Jogou muita bola na sua primeira temporada pelo Atlético de Madrid. Foi extremamente bem. Do lado dele, eu fiquei em dúvida entre 2 jogadores. Eu botei eles 2 no time porque não tinha como tirar um. Foi de Dani Parejo e Giovanni Lo Celso. O Celso, excelente na primeira temporada pelo Betis, tanto que foi comprado e já tem time grande atrás. E o Parejo é uma classe absurda. Quando ele tá bem, o Valência tá bem. E o Valência foi muito bem, e logo ele também foi muito bem. Então no meio fica Rodri e Lo Celso Parejo, qualquer um pode ser escolhido aí. Nos lados, na direita, o Sarabia, mais uma temporada fantástica de um cara que quem me conhece, quem me segue no Twitter, sabe que eu sou fãzaço do Sarabia, acho o jogador mais subestimado do futebol espanhol, de longe. Mais uma temporada fantástica, do melhor jogador do Sevilha, junto do Ben Yedder. E do outro lado, uma surpresa, o Johnny, do Alavés, um dos melhores assistentes do campeonato. Que foi importantíssimo para essa campanha bem sólida do Alavés, que começou muito bem, mas muito surpreendente, caiu de produção, mas acontece, é um time que não tem elenco para isso, mas terminou em 10º tranquilo, belo trabalho. O Johnny foi o melhor jogador do time. E na frente, sem surpresa, né? Eu acho que Lionel Messi, não tem muitos comentários, né? O que falar. E Karim Benzema, a grande estrela do Real Madrid nessa temporada, jogou muita bola mesmo. Tá ali, acho que entre os 5 melhores jogadores do campeonato facilmente. Então essa é a minha seleção.
O craque do campeonato, também não preciso nem falar, né? Lionel Messi. O técnico desse timaço, José Bordalás, com certeza. Sem sombra de dúvidas, um baita técnico, fez um trabalho fantástico, quase levou esse time para Champions, quase levou o Getafe para Champions. E revelação muito complicado, né? Mas eu tinha pensado muito no Samu Chukwueze do Villarreal, foi o melhor jogador do time, mas eu acho que eu vou de Jaime Mata do Getafe, que tem 30 anos já, não é uma revelação de idade tão baixa, mas foi a primeira temporada dele, deitou e rolou, jogou demais, melhor jogador do Getafe, um dos melhores jogadores do campeonato. Então, meu prêmio de revelação vai para ele. E obrigado, galera, um abraço a todo mundo e bora passar esse recesso aí sem La Liga, mas temporada que vem vai ser melhor do que nunca. Um abraço. Então tá aí o áudio do Gerinha Lobo, participa aqui com a gente direto aqui no La Plantilha, participou muito na última temporada aqui de 2018, 2019, contribuindo aqui com a gente, manja muito aí do Campeonato Espanhol e também tá desfilando os seus comentários lá pelo MW e também lá no seu Twitter. Pessoal, a gente também tem mais uma convidada, a Gabi lá do canal do Barça Brasil lá no Twitter, ela também chegou no primeiro turno do Campeonato Espanhol com a sua seleção e tá chegando aqui novamente com a sua seleção definitiva do Campeonato Espanhol. Chega mais, Gabi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Tomazetto, tô mais uma vez aqui na companhia dos meninos do La Plantilla. Dessa vez para compartilhar com vocês a minha seleção dessa temporada da La Liga. Confesso para vocês que não foi tarefa fácil, porque acho que a La Liga é um dos campeonatos que mais tem material humano, né? Então é difícil a gente escolher só 11 jogadores e um treinador, mas vamos lá, sem mais enrolações. No gol eu escolhi o Oblak, acho que não tinha mais pra onde fugir, era Stegen ou Oblak, né? A La Liga tem o privilégio de ter aí 2 dos top mundiais, que são os 2. Mas eu ainda fiquei com o Oblak, acho que a temporada que ele fez no Atlético de Madrid foi mais uma vez de altíssimo nível. E, enfim, surreal a qualidade do Oblak. Acho que ele merece esse posto. Minha dupla de laterais: Jesus Navas e Jordi Alba. Acho que, assim, os dois sem palavras, né? Mas o Navas, aos 33 anos, a temporada inteira jogou como tivesse 20. Incrível a temporada que ele fez no Sevilha. O talento dele sempre foi indiscutível, mas eu costumo falar que ele renasceu pro futebol, principalmente sendo comandado por um técnico, que é o Pablo Matin, né? Que saiu, enfim, mas enquanto esteve no Sevilha, o Matin confiou no Navas de um jeito muito especial. Então, acho que muito dessa ressurreição do Navas se deve ao Matin. E foi algo que me deixou muito feliz aí. Já tô há uma década já acompanhando o Navas e é legal ver que mesmo depois dos 30 anos, a gente sabe que é biologicamente difícil, mas ele continua aí no pique que um lateral precisa ter para ajudar a sua equipe, além do talento indiscutível, óbvio, e da eficiência. Assim como o Alba. Assim, acho que uma das maiores críticas que foram feitas ao Valverde nessa temporada técnica do Barcelona foi exatamente a quantidade de vezes absurda que o Alba jogou, né? Acho que foi um dos jogadores que mais jogou ao lado do Piqué e do Stegen. Foi um dos jogadores que mais teve minutos no time. Então, Barcelona... Tanto que agora, no final da temporada, ele estava se arrastando em campo. E também já passou dos 30. Então, jogou muitos minutos e foi eficiente enquanto pôde. Não o culpo por nenhum ponto dessa temporada. E aqui estamos analisando La Liga. Então, para mim, sem dúvidas, um dos melhores laterais do mundo. Minha zaga ficou com Piqué e Hermoso. Hermoso, acho que um dos maiores talentos aí espanhóis. Vem sendo colocado para a seleção, tenho gostado disso. Extremamente talentoso, fez uma temporada excelente. O Piqué, para mim, fez uma das temporadas mais eficientes da vida dele. E começou a temporada criticadíssimo, né? Não só pela torcida, mas acho que por todo mundo que acompanha futebol espanhol. Ele começou a temporada muito criticado e no fim calou a boca da maioria, né? De todos, na verdade, que desconfiaram dele.
fez uma temporada incrível no Barça e foi um dos jogadores fundamentais aí para o que o Barcelona do Valverde conseguiu conquistar. Depois eu venho com Rodri e Parejo. Acho que também 2 jogadores que é muito difícil deixar de fora do time da La Liga. 2 temporadas maravilhosas. A liderança que o Parejo assumiu, principalmente nessa temporada no Valência, foi extremamente importante para a alavancada do time do Marcelino. Sou fã do Parejo, do futebol dele, assim como o Rodri, extremamente eficiente, extremamente talentoso. Acho que os 2 são a mescla entre eficiência e beleza de jogo. E para mim são subestimados, então necessitam estar aqui, necessitam ser enaltecidos. Nesse meio eu ainda coloquei o Canales. Pra mim é um dos melhores jogadores da La Liga, fácil hoje, um dos melhores jogadores do campeonato espanhol. Se encaixou ali, se deu muito bem com a ideia do Setien. Eu acho que tá na raiz do futebol espanhol, do jogador espanhol, até pelo porte físico, ter uma aptidão maior com o estilo de jogo mais parecido, a valorização técnica do que física. E é outro jogador que eu fiquei muito feliz de ver como ele se superou ao longo da carreira, mesmo novo, né, 28 anos, mas quem conhece a história dele aí sabe, por tudo que ele passou, todas as cirurgias, desde que foi revelado pelo Real Madrid até chegar até por onde passou, até chegar no Betis, teve aí uma árdua caminhada e é muito bom ver ele como um destaque assim grande do campeonato. Tem uma classe, um talento indiscutíveis e, enfim, acho que casou muito bem nessa ideia do Setien e espero que também case na seleção do Lúcio. Assim como Dom Sarabia, né? Que temporada do Sarabia, fantástico mesmo, não poderia deixar de fora. Depois eu coloquei Messi, né, porque o Messi é o Messi, acho que o Messi é o único jogador automático na escalação de todo mundo, simplesmente porque ele é o Messi, e lógico, essa foi uma das maiores temporadas do Messi individualmente, pouco se fala, né. Não concordo com o comentário de que o Barcelona é só o Messi, como eu falei, aqui, além do Messi, eu coloquei outros 2 jogadores do Barcelona, que foram Piqué e Alba, que fizeram uma grande temporada, mas não tinha como deixar o Messi de fora. Acho que foi uma das maiores temporadas dele individualmente falando. E muito disso se deve a como o Barcelona joga hoje, né? Não só ao Valverde, mas ao pós-Guardiola, digamos assim. E pra fechar, pra mim a maior revelação do campeonato e um dos maiores presentes que a gente recebeu aí pro futebol espanhol, que é o Borja Iglesias. Protagonista aí desse espanhol que surpreendeu a gente, conseguiu aí uma vaguinha europeia, né? E então, gente, acabei deixando vários nomes de fora que eu tenho um extremo apreço, Aspas, por exemplo, que foi outro caso de muita superação, o Cazorla, o próprio Raul de Tomás, né, que fez o que pôde aí pelo Raio, carregou o Raio nas costas aí até o último suspiro. Mas não dá, né? Tinha que escolher esses 11 e esse é o meu time. No banco, eu tive que escolher, acho que a pessoinha aí dessa temporada toda, de todas as ligas, de todos os campeonatos da galáxia toda que eu mais critiquei esse ano, que se chama Ernesto Valverde. Pra mim não tem o que discutir. Lógico que outros técnicos fizeram excelentes trabalhos, como o Bordalás no Getafe, por exemplo, ou o Rubino Espanhol. Porém, o Valverde conseguiu um título da Liga inquestionável, né? O Barcelona dominou o cenário nacional mais uma vez, conseguiu trabalhar bem com as peças que ele tem. Não é meu estilo de jogo favorito, mas acho que a gente tem que analisar também onde o Barcelona se encontra atualmente, quem são as peças e qual a probabilidade dessas peças não estarem onde elas estão, e que é o caso dos jogadores mais velhos e intocáveis no time, né? Que é o caso do Busquets,
do Messi, do Piqué, do Alba, enfim, que eu já falei aqui pra vocês. Então é isso, pessoal. Essa é a minha seleção do campeonato. Acho que essa temporada foi muito boa. A gente teve surpresas muito agradáveis. Aqui eu só falei de alguns nomes. Tenho certeza que os meninos vão trazer outros aí pra vocês também. E foi um prazer participar aqui mais uma vez do La Plantilla. Tamo junto. Tamo junto, Gabi Tomaceto, ela que também é lá do Blaugrana Cast, também do canal Barça Brasil lá no Twitter. Agora com a gente o Gabriel Correa, ele que é lá do podcast The Pitch Invaders, ele também que é jornalista, radialista, vai trazer pra gente aí a sua seleção da La Liga 2018-2019. Chega mais, Gabriel. Fala, gurizada do La Plantilla, é um prazer aí estar participando com vocês para dar minha seleção, né, da La Liga 2018-2019. Então, sem mais delongas, eu quero trazer ela. E vocês vão me permitir, porque eu vou trazer um enjambre tático para conseguir colocar todo mundo que eu queria nessa seleção. O meu goleiro é o Oblak. Acho que dificilmente a gente vai ver um goleiro tão bom como ele na Liga. O Ter Stegen briga com ele a cada temporada, mas mais uma vez ele ganhou, né, o prêmio de goleiro menos vazado da competição. Acho que então vale o destaque para o Oblak como goleiro. Eu coloquei 3 zagueiros. Primeiro, a dupla do Barcelona, Piqué e Lenglet. Eles são uma dupla muito complementar, né? E foram muito bem defendendo a própria área, principalmente na segunda metade da temporada. E muito do Barcelona ter conquistado essa liga com certa tranquilidade, eu acho que se deve a essa dupla do Piqué e do Lenglet. Eu acho que vale muito. O outro, e é uma das revelações do campeonato para mim, que é o Mário Hermoso, zagueiro do Espanhol. Acho que vale muito a colocação dele. Um zagueiro que a gente brinca também que às vezes é um quarterback, porque ele também tem muita qualidade para lançamentos, ao mesmo tempo que tem muita velocidade na recuperação. Eu quis colocar esses 3, eu acho que valem muito, e também acho que vale o destaque para o Gené do Getafe, mas acabou ficando de fora. No meio de campo são 4 jogadores. Aí eu coloquei aberto pelo lado direito o Pablo Sarabia do Sevilla, fez uma temporada completaça, jogando às vezes aberto, não como um ala, de fato, como um centrocampista pela direita, mas chamou muita atenção porque ele foi bem nas duas áreas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então acho que Pablo Sarabia merece estar aí. Dani Parejo, dono do meio campo. Dani Parejo já domina a liga há muito tempo. Ele sozinho já brigou com Toni Kroos, Modric, Casemiro, Xavi, Iniesta e Busquets, e muitas vezes até saiu vitorioso apesar do placar não ter dado certo. Acho que vale destaque para o Dani Parejo. Lo Celso brigou com Canales, né, do Betis, ambos dos Betis, por essa vaga no meio, mas eu gostei muito da temporada do Lo Celso. Acho que ele foi um ponto bem diferencial com os seus gols nessa temporada, jogando mais à frente. O PSG deve estar se arrependendo até hoje. E aí na esquerda, vocês vão me permitir, eu coloquei o Jordi Alba porque eu coloquei 3 zagueiros, então eu precisava colocar o Jordi Alba. Não foi por acaso que ele foi um dos maiores assistentes da liga, defensor com mais assistências junto com o Sérgio Roberto. Acho que vale o destaque, foram 9 assistências do Jordi Alba, então eu tive que colocar ele nesse lado esquerdo, talvez sua segunda melhor temporada na carreira. No ataque, Messi, eu nem preciso explicar, né? Messi foi Messi, mais uma vez o dono da liga. Benzema foi um ponto de esperança do Real Madrid durante boa parte do campeonato, abrindo espaço, dando assistência, fazendo seus gols sem o Cristiano Ronaldo. E Iago Aspas para fechar essa seleção, onde Iaguinho salvou o Celta de Vigo quando voltou, foi um herói, se vestiu de Messi por muitos momentos e muitas partes do jogo, mas por isso fecha esse time. Oblak, Piqué, Hermoso, Lenglet, Sarabia, Parejo, Lo Celso, Jordi Alba, Messi, Benzema e Iago Aspas. Tá certo, pessoal? Prazerzão, sempre que precisarem, tamo aí. Um abraço a todos. Rapaziada, Smack, Matheus, chegou a hora da verdade, cara. Não tem muito pra onde fugir, chegou a hora da gente passar aí as nossas seleções do Campeonato Espanhol, cara. Como é que vocês preferem aí, cara? Vamos posição por posição cada um, ou a gente dá os 11? Acho que posição por posição fica mais emocionante, mais João Kleber aí pro ouvinte. Dá um suspense perfeito. Maior. Perfeito. Posso começar então, senhores? Então eu já inicio com uma talvez unanimidade, né, cara? O senhor clean sheet aí da La Liga, Oblak do Atlético de Madrid, cara. Se tem alguma coisa que se salva talvez nessa temporada aí do Atlético de Madrid, cara, com certeza uma delas é o Oblak. Temporada absolutamente indiscutível, de altíssimo nível, de altas defesas, um goleiro absolutamente seguro, sem sombra de dúvidas, hoje top 3 na Europa.
A gente pode discutir ali talvez um ou no máximo 2 goleiros que estão à frente dele, como a própria Gabi colocou ali no áudio dela, em que ela coloca talvez o Ter Stegen talvez no mesmo nível, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo. Isso a gente pode até discutir, cara. O que a gente não consegue discutir é o talento do Oblak debaixo das redes, cara. Que campeonato espanhol maravilhoso que esse cara fez. Eu consigo lembrar de defesas absurdas, de momentos icônicos. É claro que a temporada do Atlético de Madrid, ainda falando de título, ela deixou a desejar, porque nessa o Barcelona ele correu sozinho praticamente o campeonato todo, sem que alguém realmente fizesse alguma pressão nessa equipe do Barcelona para que ela não fosse campeã. Mas de qualquer forma, cara, essa temporada do Oblak com certeza é absurda demais. Então meu goleiro é o Oblak. Então, o meu goleiro também é o Oblak. Acho que Nato falou muito bem aí das características, do quão importante o Oblak foi. Mas queria deixar 2 menções aí interessantes. Que além do Ter Stegen, que eu concordo que é um nível absurdo assim, o que o Stegen tá jogando no Barcelona. 2 goleiros que eu queria citar aí pra seleção, fazer aquela menção honrosa, é o Masip, do Valladolid, que foi um dos principais responsáveis para a equipe permanecer na primeira divisão. E o Pacheco, do Alavés, também foi um goleiro muito, muito importante aí para essa campanha tranquila do Alavés, que num certo ponto da temporada a gente estava especulando até que o Alavés ia se manter na briga ali por competição europeia, mas no final a equipe deu uma caída natural e acabou terminando o campeonato tranquilo, sem nenhum susto, para um clube que a gente esperava que fosse brigar para não cair. Foi ótimo desempenho, então eu queria destacar aí o Pacheco e o Masip, mas o meu goleiro também é o Oblak. Agora sobrou pouca coisa para acrescentar, porque o meu goleiro também é o Oblak, e ali você ainda pode pensar em colocar o Ter Stegen, mas dessa vez para mim ficou claro mais uma grande temporada do Oblak como principal goleiro no campeonato espanhol, e como o Nato bem colocou, top 3 na Europa, passa muita segurança debaixo das traves. Um goleiro que ficou 20 jogos do campeonato sem tomar gol e tomou apenas 27 gols, então sem dúvida o Oblak para começar bem esse 11 inicial 11 dos melhores de La Liga. Bom, demais, cara. Então a gente já começa aí com a nossa primeira unanimidade, né, cara? Não sei se teremos muitas, né, mas então já vamos pro próximo. Vamos aproveitar a boa fase, então já vamos pro próximo. Rapaziada, eu já abro então com as minhas laterais. Já vou falar logo os 2. Rubem Penha do Eibar, cara, um lateral que apoia muito. Gostei muito do campeonato que esse jogador fez, muitas assistências que ele conseguiu dar aí ao longo do campeonato para ajudar essa equipe do Eibar. E Jordi Alba, né, cara? Jordi Alba absolutamente soberano no campeonato, como mesmo a Gabi e o próprio Gera colocaram. Uma das críticas aí ao estilo Valverde é o quanto de desgaste ele conseguiu gerar em cima do jogo do Jordi Alba, absolutamente dependente. Não há concorrência. Talvez o Gaiá tenha feito um bom campeonato, talvez o próprio Ángel, mas cara, Jordi Alba soberano, absolutamente soberano. Eu tô com você nessa, Nato. Meus laterais também são Rubem Penha do Eibar e o Alba do Barcelona. Primeiro, falando do Alba, é incontestável a produtividade ofensiva do lateral espanhol no Barcelona. Ele conseguiu, eu até anotei aqui, foram 8 assistências no campeonato, defensor com mais assistências, e ele por aquele lado esquerdo já é uma jogada cantada, o Messi trazer para o meio e dar aquele lançamento e profundidade para o Alba. Uma jogada muito forte e funcionou diversas vezes no campeonato. O apoio do Alba é muito significativo para a equipe do Barcelona e foi bastante dependente do lateral esquerdo para criar situações de gol, além do Messi, claro. E na lateral direita eu coloco o Rubem Penha, fazendo uma menção honrosa para o Damian Suárez, o lateral do Getafe, muito consistente na defesa.
mas eu fico com o Rubem Penha. Eu já tinha destacado quando fizemos o programa dos 11 melhores na primeira parte da temporada. Coloco de novo o Rubem Penha pela regularidade, pela importância que ele tem no modelo de jogo do Eibar, um time que tem uma força muito grande dos laterais. Como você disse, Nato, o José Angel pelo lado esquerdo também teve muito destaque, só não foi melhor que o Alba para mim no campeonato. E o Rubem Penha é um cara no apoio muito forte, tem um pé muito calibrado para os cruzamentos e sempre gera perigo por aquele lado. Então vamos continuar com a unanimidade aí. Meus laterais também são Rubem Penha na direita e Alba na esquerda. Vocês já falaram bastante aí dos motivos pelos quais eu também votei em ambos. Acho que o campeonato do Alba foi muito regular e muito bom. Apesar do torcedor do Barcelona estar na chateação com o Alba pelas partidas eliminatórias, principalmente pensando na eliminação da Champions e na final da Copa do Rei, que o Alba realmente não foi bem, mas na regularidade do campeonato ele vai muito bem, e ele tem a jogadinha, como o Matheus falou, que ele chega no fundo, dá atrás e o Messi vem de frente batendo colocado. Se a gente for contar a quantidade de gols que o Barcelona marcou nessa temporada com essa jogada, foram inúmeras vezes, a gente vai perder a conta aqui. E o Rubem Penha destaque, a gente fala muito dele apoiando, mas ele defendendo também foi uma peça bem interessante. É um lateral que é pouco driblado, é um lateral que tem desarmes, tem uma média de 1,5 desarme por jogo, então é um cara que lateral bem completo, e vamos ver aí quais os clubes vão estar de olho. Eu acredito que pode ser um jogador interessante aí para as equipes médias e grandes até observarem e se reforçarem tanto na La Liga quanto em outras ligas europeias. Show de bola, cara, perfeito. Então seguimos aí absolutamente unânime as nossas posições e a nossa concordância aí a respeito dessas três posições: lateral esquerdo, lateral direito e goleiro. Então já partimos aí para nossa dupla de zaga, porque eu já abro com o Funes Mori. Sacanagem, tô brincando. A gente já abre eu já abro a minha zaga aqui, rapaziada, com uma certa unanimidade, né, cara? Mário Hermoso e Piqué, cara, com certeza uma dupla de zaga fundamental para suas equipes. A gente primeiro fala do Mário Hermoso, que zagueiro, cara, que zagueiro com potencial absurdo. A gente pode aguardar ainda, talvez, Real Madrid exerça aí possibilidade de compra. Não sei como tá essa situação, esse entrave na condição do Mário Hermoso, mas ele pertencia ao Real Madrid. Que jogador, cara, que potencial. A gente inclusive discutia muito isso ao longo da temporada, de como o Real Madrid, quando não tinha a opção de jogar ali com a sua melhor dupla de zaga, que talvez estivesse faltando essa figura daquele reserva que dá conta do recado, que passa tranquilidade para a equipe titular, que pode entrar e pode resolver sem dar muitos furos, entende? Então ficou faltando essa figura no Real Madrid, mas, cara, Mário Hermoso fez uma temporada absurda. Já falando de Piqué, cara, concordo com quem fala que Piqué talvez tenha feito aí uma das suas melhores temporadas no futebol europeu, cara. Como eu fui um dos críticos do Piqué depois da Copa do Mundo, absolutamente bizonha que o Piqué fez, na minha opinião. Cara, depois que abaixou a poeira da Copa do Mundo, enfim, ele também aí disse adeus aí à seleção espanhola, cara. Parece que ele tirou uma mochila das costas. Parece que ele disse, quer saber, agora eu vou jogar meu futebol, já não sirvo mais a seleção espanhola. Vou servir a Catalunha, vou servir a Barcelona, vou servir as minhas origens aqui. E, cara, como ele jogou bola essa temporada. Com certeza aí Piqué fez uma das suas top 3 temporadas aí no futebol europeu, com certeza. A despeito de não virem coisas maiores ainda, como títulos europeus nessa temporada, ele não deixou a dever a muitos zagueiros aí que estão na final da Champions League, por exemplo. Mas fica aí o meu registro: a minha dupla de zaga é Piqué e Mário Hermoso. Vamos lá, eu vou discordar um pouco. Pela primeira vai ter uma mudança aí dos times. A minha zaga foi Piqué também. Acho que o Piqué, como o Nato falou, fez um campeonato espetacular. Foi um cara que
cresceu durante a competição. A gente, no começo da competição, até chegou a criticar de uma forma até dura o Piqué, mas a partir do momento que o Barcelona se encontrou como um time na Liga, o Piqué começou a subir nível. A parceria dele com o Lenglet também fez o futebol dele crescer. E ele, para mim, foi o melhor zagueiro do campeonato. E para fazer companhia ao Piqué, eu bato palmas pro Hermoso. É um cara que eu defendi aqui a convocação para a seleção. Acho que o Luis Henrique tá sabendo aproveitar ele muito bem. Só que eu acho que o espanhol passou um período muito inconstante ali. Teve essa arrancada no final para chegar até a Liga Europa, mas teve um período inconstante que eu achei que ele não foi tão bem assim. Em compensação, o meu zagueiro, eu acho que, apesar de ser de um time de um patamar menor, foi um cara que mostrou um nível e uma constância maior durante o campeonato. Então o meu zagueiro, outro zagueiro, é o Siovas, do Leganés. Um cara que fez um puta campeonato, jogou muito bem. Foi o pilar defensivo da zaga do Leganés, que provavelmente é a grande responsável pela equipe ter permanecido na primeira divisão e ter feito um campeonato sem grandes sustos. Então a minha zaga vai ser Piqué e Siovas. Na minha dupla de zaga, o Piqué também permanece sem contestação. Acho que em boa parte das listas ele vai aparecer pela grande temporada que fez, uma das melhores da carreira, jogando em altíssimo nível. Candidato também a formar a dupla de zaga com o Van Dijk como melhores zagueiros na Europa nessa temporada. Então acho que o Piqué é nome certo nessa lista, acho que é pouco discutível. O companheiro dele de zaga eu coloco um jogador de uma defesa que foi muito forte durante toda a temporada e que conseguiu vaga para uma competição europeia, no caso a Liga Europa, que foi o Leandro Cabreira, zagueiro uruguaio do Getafe, do ótimo sistema defensivo do Bordalás, apenas 35 gols sofridos. E também faço uma menção ao companheiro de zaga do Cabreiro, o Djené. Até acho que ele fez uma temporada melhor em 2017, 2018, mas nessa ele manteve um nível muito bom também, e por isso faço essa menção. Eu coloquei o Cabreira porque ele foi um pilar nessa defesa e formou uma boa dupla com o Djené, e ainda foi o líder de rebatidas de bolas afastadas por jogo da equipe do Getafe no campeonato. Foram mais de 6, sempre que exigido, o zagueiro uruguaio apareceu bem para manter a solidez defensiva do Getafe e garantir uma vaga em competição europeia. Perfeito, então aí fechamos aí o nosso sistema defensivo, goleiros, laterais, zagueiros. Então eu já começo abrindo o setor de meio campo aí, que eu vou trazer dois nomes que absolutamente soberanos quando se fala de campeonato espanhol, quando se fala dessa temporada em específico aí, da temporada 2018-2019. E eu começo pelo atual campeão aí da Copa do Rei, Dani Parejo. Absolutamente o time, o bem-estar do time do Valência passa muito pelo jogo do Parejo. É o jogador da bola parada, é o jogador que traz aí o time nas costas, é o jogador, o assistente, é o jogador que arma de trás, é o jogador que chega para finalizar. Muito do jogo do Rodrigo no Valência passa pelos pés do Parejo, muito pelo jogo do Santimina passa pelos pés do Parejo. Então um jogador que fez absolutamente uma das suas melhores temporadas também esse ano na Liga 2018-2019, e acabou voltando inclusive para a seleção espanhola, onde pode ser muito útil para o time do Luis Henrique nessa reestruturação. É um jogador que ele não consegue ali emular o Xavi ou emular o Iniesta, mas é um jogador que ele tem uma distribuição de jogo competentíssima, é um jogador também que sabe bater pênaltis, é um jogador que sabe cobrar faltas, é um jogador muito interessante. Então um dos nomes do meu meio campo que eu já abro aqui é Dani Parejo, do Valência.
Então o companheiro dele jogando ali ao lado dele, com certeza, inclusive é o meu capitão nesse time, é Santi Cazorla. A volta absolutamente fundamental do Santi Cazorla ao futebol espanhol e ao grande nível de futebol do Campeonato Espanhol que ele conseguiu desempenhar nessa temporada. Um jogador que nos últimos anos estava praticamente morto para o futebol, com risco de amputar as pernas, com risco de ter sua carreira interrompida aí, conseguiu dar a volta por cima de uma maneira tão brilhante, de uma maneira tão perspicaz, dando a volta por cima, acabando voltando para a seleção espanhola, onde ele é muito importante. O Santi Cazorla é muito importante para a seleção espanhola. Ele acaba voltando para casa, acaba voltando para o Villarreal, para o La Cerâmica, onde ele surgiu, onde o futebol mágico do Santi Cazorla, que por falar em mágico, foi apresentado como um truque de mágica lá no La Cerâmica, na sua chegada, voltando para casa. Cara, que campeonato deslumbrante que fez o Santi Cazorla. Então, para não me alongar muito, a minha linha de meio campo abrindo com esses dois meias fabulosos, Santi Cazorla e Dani Parejo. Na minha dupla de meio campistas, um dos integrantes dela também é o Dani Parejo, que é um cara que a gente sempre elogiou aqui, mesmo nos momentos ruins do Valência, ele sempre apareceu como protagonista dessa equipe, é a engrenagem do time. Se ele está no alto nível, pode ter certeza que o Valência também estará jogando em alto nível. Ele condiciona os outros companheiros a jogarem no nível muito alto. A influência dele dentro de campo é muito significativa. O Parejo teve 9 gols e 7 assistências, sempre fundamental para conquistar pontos importantes para o Valência e nesse segundo semestre garantir a vaga na Champions League e a conquista da Copa do Rei. Completando a dupla, eu coloco o Rodri Hernandes, meu campista do Atlético de Madrid, estreou pelos colchoneiros e tomou conta do meio campo do Atlético, se tornou uma peça fundamental pro Simeone, um cara que tem uma capacidade de combate para poder desarmar, para dividir com o adversário muito boa, e ainda tem uma saída de bola muito qualificada. Já foi muitas vezes comparado ao Busquets pelo jeito como ele posiciona o corpo, até pela altura, o estilo dele. Então, ele foi dono do meio campo do Atlético, uma temporada muito boa, foi coroado com um belíssimo gol na última rodada, acertou um chute no ângulo, e por isso ele entra na minha seleção. E agora ele é até cotado, já alguns rumores que o Manchester City estaria interessado no Rodri, apenas uma temporada no Atlético, e já tem esses rumores de uma possível saída. Mas a minha dupla fica com Parejo e Rodri Hernandes. Vamos lá. Primeiro queria esclarecer ao ouvinte que eu montei o meu time no 4-4-2. Então vou dar os dois minhas centrais, ou para quem joga FIFA, os gloriosos MCs, depois passar para os pontas e 2 atacantes. Mas começando pelos 2 meias centrais aí, Parejo é unanimidade. Eu acho que se o Valência chegou na Champions e ganhou esse título da Copa do Rei, deve muito às atuações do Parejo. O Parejo chegou à seleção, é um cara que dita o ritmo do jogo do Valência. É um cara que eu critiquei aqui no início do campeonato, porque ele parecia estar em outra rotação, estava lento, estava até mesmo às vezes dava a impressão de desleixo. Só que aí teve um momento de um clique aí na temporada, ali perto do final do ano de 2018, que o Parejo, o Marcelino quase caiu, a gente lembra. E aí o Parejo como capitão, foi o primeiro a botar a cara e dizer não, o Mister tem que ficar e vamos junto, e o time tá fechado. E a partir daí ele começou a assumir o protagonismo, as coisas começaram a dar certo e o Valência terminou a temporada de um jeito fenomenal, com o Parejo desempenhando um futebol fenomenal. Então acredito que merece muito essa vaga aí no meio.
O outro meia central, que é um cara que eu defendi o campeonato inteiro, é um cara que, pra mim, jogou muito. Talvez... eu não vou dizer que é a revelação, porque é um cara que a gente já conhecia do futebol sul-americano, teve passagem pelo PSG. O Lo Celso, do Betis. Cara, o que o Lo Celso jogou nesse campeonato foi um absurdo, assim. Uma grande irregularidade. Pra mim, foi o melhor jogador do Betis no campeonato. Disputando ali com Canales e tal, mas eu gostei muito do Lo Celso. Acho que o Lo Celso, tanto que o Betis fez um esforço aí pra exercer a opção de compra dele por 20 milhões de euros. E ainda assim tá correndo o sério risco de perder o jogador, porque tem muita gente de olho. O Tottenham tá muito interessado. Dizem que o United também, o próprio Real Madrid e até mesmo, curiosamente, o PSG tá pensando em recomprar o Lo Celso, pra gente ter uma noção do quão espetacular ele foi nesse campeonato e nessa temporada. Então, meu voto aí nessa meiuca Parejo e Lo Celso. Fechando aí então a nossa dupla aí de volantes, ou MC, como o Smack colocou aí pra quem joga FIFA. Cara, então já partindo pro próximos dois nomes. Bom, como eu vou jogar num 4-3-3, eu vou colocar um meia e um jogador pra jogar ali mais pelo lado. Então, quem eu vou sacrificar jogando mais por dentro aí, recuado atrás dos dois atacantes, vai ser Iago Aspas. Absolutamente o dono do Celta de Vigo. O maior artilheiro da história do clube, aquele que a gente chama aqui de o Messi dos pobres. Cara, como esse jogador foi importante para manter o Celta na primeira divisão do Campeonato Espanhol, cara. Esse tempo que ele ficou afastado por estar lesionado, cara, era absolutamente agoniante para quem torce pro Celta, para quem não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Eu, muitas vezes aqui no La Plantilha, cheguei a colocar o Celta como um provável rebaixado. Se não voltasse o Aspas ou um milagre acontecesse, o Celta hoje estaria entre os rebaixados, cara, porque do futebol muito, muito pobre, apesar de ter um dos grandes elencos, pouco se falou nisso, mas tem um elenco muito, muito interessante, o elenco do Celta. A gente pode colocar aí o elenco do Celta talvez à frente do Getafe, que está numa posição bem melhor na tabela, conseguiu aí posição suficiente para conseguir disputar uma competição europeia no ano que vem, cara. Então, muito disso se deve ao Aspas, cara. O Aspas conseguiu, exclusivamente o Aspas conseguiu tirar o Celta da zona de rebaixamento e deixar ele na Série A, cara. Que temporada fez o Aspas enquanto ele teve fôlego pra jogar, cara. Ele conseguiu perder boa parte do campeonato e ainda assim chegar entre os artilheiros do campeonato. Pra você ver como ele é um jogador de muita atitude, de muita entrega pra essa equipe do Celta. Então, já abra esse meu meio campo aí com o Iago Aspas. Para ajudar ele ali caindo pelo lado direito, armando para dentro, eu trago o Pablo Sarabia, cara. Outro jogador absolutamente fundamental para esse Sevilha, que boa parte do campeonato pode-se dizer que rivalizou com o Barcelona ali, depois caiu bastante no campeonato. Muito do anímico do jogo do Sevilha caiu para aquele jogo, né, em que o Messi fez 3 gols e acabou com a equipe do Sevilha. Parece que ali o anímico do time do Sevilha caiu bastante. Mas antes disso, cara, a temporada do Sarabia era uma temporada de muito prestígio, de muitas assistências, de muitas jogadas, de absolutamente o ponto desequilibrante do time do Sevilha. A gente, eu recordo que no primeiro turno do campeonato a gente conseguia ainda deslumbrar um bom jogo do Banega, ainda que conseguia fazer uma companhia com o Sarabia, mas o Banega também caiu muito de qualidade e em contrapartida o Sarabia subiu muito, cara, de qualidade. É um jogador que precisa estar na seleção espanhola, joga demais. Então os meus dois meio campistas, ou o meu meia central com o meu ponta direita, fica Iago Aspas e Pablo Sarabia. Vamos lá. Como eu montei o meu time no 4-4-2, só sobraram mais 2 vagas aí no meio campo, que seriam os 2 ponteiros, os 2 extremos desequilibrantes, como diria o professor Adenor Bach. Então eu queria começar pela direita com o Sarabia do Sevilha.
baita campeonato, jogou demais ali pela direita, foi o desafogo, provavelmente, concordando com o engenheiro aí, provavelmente foi o melhor jogador do Sevilla na temporada, o jogador mais regular, o jogador que foi mais decisivo para mim também nesse time que oscilou bastante durante a temporada, mas o Sarabia sempre foi um ponto de equilíbrio no sentido de nível de atuação. Acho que o Sarabia teve uma grande temporada aí e merece demais essa vaga aí no time ideal da La Liga. Do lado esquerdo, eu confesso que eu tô carregando essa dúvida até aqui, mas eu vou falar dos dois. Vai, Smack, abre seu coração, Smack. Eu escalei o Cazorla porque, como o Nato falou quando mencionou ele no meio campo, o Cazorla é um cara que a gente acompanha há muito tempo, sabe do esforço dele, é um cara que tava praticamente acabado pro futebol e retornou essa temporada, fez uma boa temporada sim pelo Villarreal, chegou a ser convocado pela seleção de volta. Então, assim, com toda essa história, conseguiu salvar o time do rebaixamento, um time que tinha muitos problemas defensivos. A gente sempre falou aqui que o ataque do Villarreal conseguia criar oportunidades, muitas vezes perdia muitas oportunidades, mas conseguia criar, e muito dessa criação passou pelos pés do Cazorla. Então, na esquerda, o Cazorla ganhou essa vaga, mas eu queria deixar a menção aqui pro Johnny, do Alavés. Foi um cara muito importante, principalmente nas bolas paradas ali. É um cara que carregou o piano quando o Ibai Gomes saiu da equipe e foi pro Bilbao no meio da temporada. E foi um cara crucial nessa campanha do Alavés do Abelardo. Então eu queria deixar essa menção honrosa aí e dizer para quem tá ouvindo que é muito difícil montar um time. Eu tô até agora com dividido aqui, mas eu acho que o Cazorla, por todo o histórico e tudo que ele jogou também, claro, merece entrar no time. Então, Cazorla e Sarabia, mas com essa menção aí pro Johnny. Olha, eu confesso que no meu time o esquema ele tive que dar umas adaptadas só para poder colocar os jogadores, mesmo com muitas dúvidas. Então eu vou deixar aqui no 4-4-2, só para poder ter um esquema definido para a gente conseguir fazer. Então vou fazer uma adaptação do Sarabia, ele também está na minha seleção, só que eu vou jogá-lo pro lado esquerdo, mesmo sabendo que boa parte da temporada, quase toda, ele jogou pelo lado direito. Mas foi, acho que sem dúvidas, o principal jogador do Sevilla na temporada, principalmente na primeira parte do campeonato. Ele chegou a 13 assistências e 12 gols, né? Foram 25 participações com gols e assistências dos 62 gols que o Sevilla fez na temporada. Então uma quantidade razoável de vezes que o Sarabia esteve diretamente envolvido nos gols do Sevilla. Então, para mim, ele tem que estar nessa seleção de La Liga dos 11 melhores. Do lado direito eu já vou inserir o Messi, que tem poucas palavras para classificar a temporada do argentino, do Etelho, né, o Messi, que fez o que quis em La Liga, de longe o melhor jogador novamente na temporada. Incríveis 36 gols e 3 assistências, junto com o Sarabia foi o cara que mais deu assistências e de longe foi o artilheiro do campeonato. Ganhou diversos jogos para a equipe do Barcelona, com certeza o protagonista do título do Barcelona e um dos melhores jogadores dessa temporada na Europa, e concorre um candidato forte a ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. Perfeito, aí então já chegamos a mais 2 nomes aí, fechando o caixão aí da linha de meio campo. Então eu já abro aí com os meus 2 últimos nomes aqui. Depois, na minha última inserção, vai restar o técnico do campeonato e também a revelação. Então eu já abro com Benzema.
Karim Benzema. Brinquei muito durante a La Plantilha que ele talvez fosse aí o segundo melhor atacante de Madrid, e o pessoal gostava de brincar, gostava de zoar comigo, mas obviamente eu tava brincando. Karim Benzema absolutamente importante para essa temporada, um tanto quanto fracassada do Real Madrid, um tanto quanto estapafúrdia. A gente pode usar todos os adjetivos que a gente conseguir mencionar a respeito dessa temporada do Real Madrid, porque foi muito atrapalhada. Uma troca de comando técnico, 3 técnicos ao longo da temporada. Eu não via isso há muitos anos no Real Madrid, confesso que eu nem lembro. Mas enfim, Karim Benzema se mostrou um jogador importante quando o Real Madrid precisou dele, porque numa temporada de muitas oscilações, em que até o melhor jogador do mundo jogando no Real Madrid foi muito abaixo, tô falando do Luka Modric, o Benzema se mostrou absolutamente linear. Fez uma temporada muito interessante. Durante boa parte do campeonato ele teve ali a participação do Vinícius Júnior, e depois, quando o Vinícius saiu, ele também conseguiu manter uma média de gols interessante. Então Zidane sabe que não precisa de outro 9 no futebol europeu, ele já tem o seu camisa 9. Karim Benzema então tá na minha seleção do campeonato espanhol. Claro, eu poderia fazer outras menções honrosas, como o pessoal também falou, o Raul de Tomás, Jaime Mata, o próprio Borja Iglesias, enfim, cara, mas também, então fica aí Karim Benzema, e ao lado dele, a unanimidade também, né, cara, Messi. Também não me recordo de ter visto o Messi fazer uma temporada tão boa como essa temporada de 2018-2019. Em outras temporadas eu cheguei a colocar aqui que me parecia que ele estava em melhor companhia para dividir esse protagonismo. Mas esse ano muito se colocou que ele jogava sozinho e tal. Eu também discordo um pouco disso, mas o jogo do Barcelona passava muito pelo Messi, mas muito mesmo. Quem conseguia acompanhar os jogos do Barcelona, que pôde acompanhar, apesar da dificuldade que foi esse ano acompanhar os jogos do Campeonato Espanhol por TV fechada, inclusive, podia notar que o jogo do Barcelona sem o Messi, o Barcelona era absolutamente comum, absolutamente sem brilho, absolutamente sem era um time frágil, mas que com o Messi em campo se transformava num time muito difícil de ser batido. Então, cara, para não me alongar muito, Messi e Benzema. O meu ataque também vai nessa linha aí, exatamente igual. Acho que o Messi é aquele cara que a gente não precisa dar muita explicação do porquê o Messi. Lembra do porquê Valdemar? Porque Messi é porque é o Messi. Então, espetacular, fez uma La Liga absurda, conseguiu fazer uma das melhores temporadas dele no Barcelona, e olha que ele já fez grandíssimas temporadas. Conseguiu ser o pilar desse time que cada vez mais depende dele para marcar gols e para conseguir as vitórias. Como eu conversei com um amigo meu, o Messi, na verdade, ele tá perdendo cada vez mais o direito de jogar mal, porque quando ele não vai bem, o time tem uma queda grande assim de desempenho. Quanto ao companheiro de ataque, o Benzema, cara, a temporada do Real Madrid foi uma bagunça, foi uma balbúrdia, foi uma loucura, mas dentro dessa loucura toda, o que o Benzema fez nessa temporada foi incrível, assim. Ele mostrou que ele é um grande centroavante. Eu acho que por ele jogar ao lado do Cristiano Ronaldo por tanto tempo, e o Cristiano ser o centroavante de fato do time por muitos anos, o Benzema às vezes era subestimado, era colocado de lado, porque não sabe fazer gol, perde muito gol, etc. Só que a função principal dele no time antes do Cristiano sair era servir ao finalizador, que é provavelmente o melhor, se não for o segundo, no máximo o terceiro finalizador do mundo, que é o Cristiano. Então, diante disso, o papel que o Benzema desempenhou nessa temporada
pegando para ele uma grande responsabilidade de aumentar os gols que ele vinha marcando nas temporadas anteriores para poder ajudar o time, foi crucial para o Real Madrid ainda conseguir terminar na terceira colocação no campeonato. Porque se ele conseguiu aumentar essa média, outros jogadores que a gente esperava mais gols, por exemplo, Modric, Asensio, o próprio Vinícius Júnior, que fez uma boa temporada, mas peca ainda muito na finalização, a gente tem que falar isso aqui. Então, assim, Isco, enfim, Bale, que foi um cara que foi a principal decepção aí, a principal aposta que deu errado do Real Madrid. Então, foi meio que assim, o Benzema fez a parte dele, que ele deveria contribuir para suprir a falta dos gols do Cristiano Ronaldo, e os outros caras não fizeram. Então, por isso tudo e pela qualidade técnica absurda do Benzema, o quanto ele joga, meu voto vai para Benzema e Messi fechando o meu time aí. Eu vou colocar uma unanimidade, que é o Karim Benzema, diante de toda a desorganização do Real Madrid, a bagunça durante toda a temporada e o protagonismo que o francês teve que assumir após a saída do homem-gol da equipe, o Cristiano Ronaldo. O Benzema ainda conseguiu marcar 21 gols em La Liga. Teve um bom momento quando o Vinícius Júnior esteve em campo até a lesão. Os dois fizeram crescer o rendimento ofensivo do Real Madrid, mas foi como eu falei, apesar de toda essa desorganização do Real Madrid, ofensiva e defensivamente, Benzema se destacou e deu pontos importantíssimos para o Real Madrid garantir a terceira colocação e a vaga na próxima Champions League. E como companheiro de ataque, acho que é difícil deixá-lo de fora, que é o Iago Aspas, homem-gol do Celta, o cara desse time do Celta que salvou a equipe do rebaixamento. Provavelmente, se tirar o Messi, se não contar o Messi, o Aspas é o principal jogador para a sua equipe, o jogador mais influente, que ele decidiu de jogos, decidiu de pontos para que evitasse o rebaixamento do Celta. É algo incomparável. Então, foram 20 gols e 6 assistências, quase mais de 50% na participação dos gols da equipe. Aí você percebe a importância do atacante espanhol para o seu time. Deu para perceber também nos momentos em que ele esteve fora, como o time sentia a falta desse cara que influencia os seus companheiros de time. Quando ele está em campo, os jogadores se transformam, o time melhora, porque é um craque do Celta, um dos grandes jogadores da história do Celta, é o maior artilheiro do clube. Então acho que não poderia ficar de fora por tudo que fez no campeonato e por salvar o Celta de Vigo do rebaixamento. Fechou então, fechamos aí o nosso time, os nossos 11 ideais. Cara, eu acho que é unânime entre a gente que não faltam menções honrosas aí a vários jogadores. A gente deixou de fora Stuani, Iñaki Williams, jogadores que, quebraram o campeonato espanhol, jogaram muita bola ao longo dessa temporada. Então, para fechar aqui a minha participação e os meus 11 ideal, finalizando com o técnico e a revelação, fechar com o técnico. Bordalás, absolutamente fundamental para essa equipe do Getafe, campanha histórica do Getafe para classificação para uma competição europeia, né, cara? Porque olha o nível que se tornou Madrid nesses últimos tempos. A gente coloca três clubes da cidade em competições europeias, cara. A gente tem o Getafe, Atlético de Madrid e o Real Madrid. Que campanha que fez o Bordalás frente a essa equipe do Getafe, com o Ángel, com o próprio Jaime Mata, que, destruíram o campeonato espanhol. Uma baita de uma campanha, e tá de parabéns aí o Bordalás, uma das revelações, não só do campeonato espanhol,
uma das revelações em matéria de campanha, talvez nas grandes ligas aí do futebol europeu, se a gente for contabilizar aí material humano que o Bordalás tinha na equipe do Getafe. A minha revelação vai ficar pro Samuel Chukwueze, jogador lá do Villarreal, cara, jogador de perna esquerda, absolutamente liso, habilidoso. Eu acho que eu já tinha votado nele na minha primeira escalação lá no primeiro turno do Campeonato Espanhol, e ele se manteve, cara. Foi um jogador que eu usei o critério de nunca ter participado do Campeonato Espanhol. Haviam outras opções, como o próprio Firpo, o Marc Roca, mas eu vou ficar com o Samuel Chukwueze, que sem sombra de dúvidas aí vai ser um jogador que vai ser muito útil para a equipe da Nigéria. Um jogador muito versátil, pode atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, muito rápido e muito habilidoso. Então é um nome para se ficar de olho aí para as próximas temporadas. Samuel Chukwueze e Bordalás. Então, primeiro o treineiro, né? Falando do treinador, acho que o Bordalás é uma unanimidade aí pelo que ele conseguiu fazer, um trabalho fantástico junto ao Getafe. Conseguiu transformar esse Getafe de um sonho de talvez chegar à Liga Europa a brigar pela vaga da Champions League até a última rodada. Então, baita campanha do Getafe aí nessa competição, na La Liga, superando expectativas, revelando jogadores para o grande cenário de forma muito interessante. Por exemplo, a gente pode falar aqui do Jaime Mata, que poderia ter entrado aí no ataque da competição, o próprio Molina também, Maximovic, a dupla de zaga, como o Matheus deu um destaque ali antes, no começo. Então, assim, foi um time que surgiram muitos nomes, muitos caras jogando muito bem, e isso também se deve ao trabalho do Bordalás. Quanto à revelação do campeonato, tem vários caras aí que a gente poderia citar, Marc Roca, Chukwueze, mas eu vou ficar com o Mikel Oyarzabal da Real Sociedad. É um cara que fez um campeonato muito, muito legal. Foi um cara que foi muito importante para a campanha da Real Sociedad, que também brigou por competição europeia até a última rodada. Foi um jovem aí muito interessante, é um cara que provavelmente vai ter uma carreira longa na seleção espanhola. É um cara que tem um bom drible, tem uma boa finalização, consegue sair da ponta para o meio, fazer aquele facão ali, mais armando do que como propriamente um atacante, mas ele consegue fazer as duas funções. Então é um jogador muito interessante para a gente ficar de olho. Então eu fico com a minha revelação, o Oyarzabal da Real Sociedad. O meu treinador também vai ser o Pepe Bordalás. Um elenco muito limitado nos investimentos mais baixos em La Liga. Conseguiu levar o Getafe a competições europeias, brigou até o final até a última rodada por uma vaga na Champions League. Infelizmente o time acabou não conseguindo garantir essa vaga na maior competição de clubes do mundo, mas se contente com a Liga Europa já é um grande feito para o Getafe. Um time como eu falei, com pouco investimento e uma sequência de trabalho do Bordalás, então muito importante. Você vê como é muito importante essa sequência de trabalho para colher os frutos lá na frente. Minha revelação embora o jogador não seja tão novo, mas ele disputou La Liga pela primeira vez, então eu coloco o Borja Iglesias, atacante do Espanhol. Fez 17 gols em La Liga, teve um crescimento absurdo, culminou que o seu rendimento tenha subido com as vitórias do Espanhol nessa parte final do campeonato, e também com a chegada do Volley, que completou muito bem. Os dois fizeram uma boa parceria no ataque, então eu coloco o Borja Iglesias como revelação do campeonato. Fez muitos gols e foi fundamental para o Espanhol garantir uma vaga também na Liga Europa.
Então fechamos, rapaziada. Vocês sabem que aqui no La Plantilha, missão dada é missão cumprida. Chegamos com os nossos 11 ideais aqui do time do La Plantilha, que acompanhou o campeonato o ano todo o último campeonato espanhol. Então, rapaziada, como eu sou traíra, eu já vou chegar aqui com uma questão que não estava no script. Cara, a gente colocou aqui a questão de revelação, a questão de que a gente achou de melhor, mas o que vocês acharam de pior no campeonato? O que foi a decepção do campeonato para vocês? Eu já abro aqui trazendo as minhas, cara, porque eu tenho 3 decepções aqui do campeonato, que são coisas que eu esperava que fossem de um jeito, mas não acabaram não indo. A minha primeira decepção, cara, é o Gerard Moreno, lá do Villarreal, porque eu esperava que ele fosse fazer um campeonato bem mais acima daquilo que ele fez, um jogador que me despertava muito interesse pelos últimos campeonatos espanhóis que fez. Modric e Felipe Coutinho, cara, temporadas decepcionantes desses dois jogadores, sobretudo Luka Modric, que desembarcou de uma Copa do Mundo fabulosa e de uma temporada passada também muito fabulosa, tanto com a Croácia quanto com a camisa do Real Madrid. O que vocês têm aí pra me dizer aí de decepção do campeonato? O meu eu cobrei muito durante toda a temporada esse jogador, e é por isso que eu vou fazer essa escolha, o Thomas Lemar, do Atlético de Madrid. Para mim, sempre que ele ganhou muitas chances como titular com o Simeone, mas em praticamente nenhuma não demonstrou o nível que ele apresentou no Mônaco. Longe disso, eu ainda tenho fé que ele possa melhorar o desempenho, porque ele já mostrou muito potencial enquanto esteve na França. E só fazer o adendo também do Felipe Coutinho, eu escolheria como decepção se eu não tivesse essa semi-perseguição com o Lemar, porque o Coutinho também muito abaixo, principalmente a parte psicológica dele afetou demais nesse processo de retomada de desempenho. Então, fazer esse adendo sobre o Felipe Coutinho também foi uma grande decepção. Bem, decepções temos várias aí. Se a gente for falar de jogador, tem algumas, times tem algumas. Para escolher um é até difícil, mas vamos lá. Para mim, a principal decepção no campeonato, a principal, assim, topo, foi o Villarreal. Eu esperava um campeonato muito melhor, até pelos reforços que a equipe trouxe, pelo investimento. Achava que era um ano aí de consolidação, de briga mesmo por coisas grandes, e o time brigou para não cair. Escapou por pouco aí no final, trocou de técnico, depois voltou o técnico que tinha começado, enfim, foi uma bagunça. Então eu vou destacar o Villarreal, mas tem várias outras decepções aí. A gente pode falar do Celta, pode falar, pensando em jogadores, pode falar do Modric, como foi falado, pode falar do Coutinho. Enfim, são vários nomes aí que desapontaram na La Liga. Asensio, nossa, o Real Madrid por completo. Só que eu não coloquei o Real Madrid acima do Villarreal por o seguinte ponto. Eu acho que com a ruptura que foi a saída do Zidane e do Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo, eu esperava uma temporada turbulenta do Real Madrid. Eu acho que tudo se encaminhava para um fim de ciclo, e foi mais ou menos o que aconteceu. Foi pior do que eu esperava, mas assim, era algo que eu já estava esperando. O Villarreal não, eu tinha grandes expectativas para a equipe, e elas passaram muito longe de serem cumpridas. Então, meu principal flop aí da temporada, decepção, é o Villarreal. Ô Smack, já fica por aí, cara, porque a gente abriu aí a participação dos nossos amigos que escutam o La Plantilha, os nossos parceiros aqui, para comentarem, trazerem perguntas pra gente, tanto no Twitter quanto nos grupos de WhatsApp em que a gente participa. Então eu já te faço a primeira pergunta, que ela é lá do Rafa, lá da La Liga, no grupo da La Liga. Cara, qual foi pra ti aí o grande destaque desse campeonato espanhol? Eu acho que o Getafe, né, cara? Não tem como a gente fugir disso. A gente pode citar... Eu gostei muito do Alavés também, enquanto teve fôlego, mas o Getafe, como a gente citou, né? Brigou até a última rodada pra
ficar entre a Champions. É o futebol mais bonito do mundo, como eu sempre repeti aqui em vários programas? Não é o futebol mais bonito. É um futebol muito pragmático, é um futebol que depende muito da eficiência dos seus atacantes. E essa temporada, os atacantes do Getafe foram extremamente eficientes. Então, foi um time que conseguiu brigar até o último suspiro ali por uma vaga na Champions. Acabou não conseguindo, mas chegou numa Liga Europa, coisa que no começo da temporada a gente considerava difícil conseguir. E pra mim, sem dúvida nenhuma, a grande história da temporada foi o Getafe. Perfeito, cara. Manda bala aí, Matheus. Não, eu ia falar que concordo com o Smack também, pela expectativa antes do campeonato. O Getafe era cotado para brigar para o rebaixamento e surpreendeu a todos, alcançando a vaga na Liga Europa. Trabalho muito consistente, como já mencionamos aqui, do Bordalás, e tomara que consiga fazer uma campanha interessante, fazer bonito na próxima temporada ao viajar pela Europa. Então é isso. Ô, Matheus, deixa eu te trazer uma questão aqui também lá do grupo da La Liga no WhatsApp sobre a temporada do Barça. Muito se falou que sobre essa quase tripla eliminação, morrendo na praia aí do time ao longo da temporada, mas o time dominou aí o Campeonato Espanhol com relativa facilidade, mesmo com o futebol questionado. É uma dependência real de bons jogos do Messi, cara? O que tu consegue analisar aí a respeito disso? Eu acho que a ambição agora do Barcelona, já quase tendo um domínio no seu território, na Espanha, apesar da derrota na Copa do Rei, a ambição é voltar a vencer a Liga dos Campeões, porque enquanto ele dominava a Espanha, o Real Madrid dominava a Europa, conquistando um tricampeonato na Champions League, de maneira inédita. Então, acho que a ambição do Barcelona tem que ir além das conquistas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, porque vai sempre cair na comparação, o Real Madrid tá lá e faz boas campanhas na Champions League, e o Barcelona só dentro da Espanha que consegue os títulos. Então, e 2 eliminações seguidas ainda, da maneira como aconteceram, tomando a virada para Roma e agora para o Liverpool. Então é preocupante a situação do Barcelona, e ainda mais essa dúvida no comando técnico, que vai parar continuar pairando nas próximas semanas sobre o clube. Pois, Mac, cara, a gente sabe que aí esse final de temporada aí é final para reformulação também, arejar ideias, jogadores que precisam sair, jogadores que precisam chegar, cara. Então, pegar mais uma pergunta aqui do Rodrigo, lá do grupo do 4231 no WhatsApp. Cara, o que esperar dessa reformulação do Real Madrid e quanto tempo deve durar isso? Primeiro agradecer ao Rodrigo aí pela pergunta. Então, cara, pensando no que o Real Madrid vai fazer, é bastante complicado. Quem acompanhou aí a entrevista do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, a um canal de TV lá na Espanha, ele falou sobre bastante temas, falou sobre vários e vários jogadores, mas está tudo muito nebuloso ainda. A gente tem que ver até onde vai essa renovação do Real Madrid. O Sérgio Ramos, por exemplo, pediu para sair, disse que tinha uma proposta da China, só que os chineses já disseram que não teriam condições de bancar uma compra. No caso do Sérgio Ramos, ele teria que ser liberado, e aí os chineses deram um salário daqueles que a gente sabe que eles vêm oferecer aqui no Brasil. Imagina para tirar o Sérgio Ramos do Real Madrid. Só que o presidente foi bem claro, disse que não ia perder o capitão do Real Madrid de graça. Então, assim, como é que vai ficar essa situação? O Sérgio Ramos vai ficar chateado porque queria sair. Florentino vai tentar
consertar esse tipo de coisa. O Florentino, ele foi bem claro que a reformulação que o Real Madrid vai passar vai depender muito também de quem o time vai conseguir sair. A gente já projetou aqui durante os últimos programas, alguns nomes que a gente pode citar aqui: Bale, Nacho, Ceballos, o próprio Llorente tá com especulação forte que deve sair. Asensio pode ser que saia. Enfim, o Ceballos eu citei já. E assim, Navas. Então são vários jogadores que tem os nomes especulados para sair, mas o presidente se mostrou bem tranquilo com relação a isso, dizendo que a gente não tem nenhuma proposta por nenhum jogador. A única coisa que a gente viu até agora foi o próprio Kroos renovando até 2023. Então, Kroos, que era um dos jogadores que a galera especulava que poderia sair, mas acabou ficando. Então, vamos ver como é que vai continuar esse processo aí de renovação, quem o Zidane vai querer ou não. Com relação às chegadas, o nome mais forte que se comenta, provavelmente o Hazard, deve ser anunciado aí até o final, o início do próximo mês, como jogador do Real Madrid. Ele tem mais um ano de contrato no Chelsea, o Real Madrid já deve estar engatilhado com ele, até pelas declarações dele, enfim. Se especula muito o Jovic, do Eintracht, centroavante. Se especula, o Militão já está confirmado, mas aí se especula Koulibaly para a zaga também, para reforçar a zaga. São vários nomes e esse período é muito complicado, por isso até que a gente normalmente faz um programa antes da temporada começar, só para dar essa revisada de nomes e de contratações que chegam e que saem. Mas eu acredito que o Real Madrid vai ter uma renovação significativa, mas talvez não tanto quanto as pessoas acham que vai ter. Ninguém se iluda achando que vai sair, sei lá, 8 ou 9 e chegar a 8 ou 9. Não me parece que vai ser a política do Real Madrid nesse momento. Eu acho que o planejamento vai ser de renovação do elenco a um médio prazo, digamos assim, 2, 3 temporadas, renovar o elenco de fato. Eu acho que é assim que o Real Madrid trabalha, e até pela política de contratação que o clube vinha seguindo nas últimas temporadas, de contratar jogadores jovens. Então a expectativa é que esses jovens vão ganhando mais espaços e o clube vá avaliando temporada por temporada quais são as posições carentes para serem preenchidas de forma pontual. É isso. Pergunta também lá do Twitter, do Isaac dos Anjos. Gostaria de saber de vocês, pelo que imaginavam de expectativas das equipes médias, quais delas que mais decepcionou. Cara, como a gente trouxe aqui, o próprio Villarreal, que o Smack também colocou aqui como uma das equipes que seja uma decepção, cara, mas a gente esperava uma campanha bem mais uma campanha melhor daquilo do que realmente foi no campeonato, com a expectativa de que o Villarreal tinha um dos elencos também, não digo melhores do campeonato, mas um elenco ali, quando a gente imagina ali do primeiro, do segundo escalão do campeonato espanhol, com certeza o Villarreal estava ali entre essas equipes. Pergunta também da Dana, @Dana Rodrigues lá no Twitter, pergunta: foi um dos melhores campeonatos do Messi ou só na média mesmo? Eu considero, cara. Eu acho que é uma opinião unânime aqui de que o Messi fez talvez aí um dos grandes campeonatos espanhóis da sua vida, cara. Tanto pelo número de gols, também brigando por chuteira de ouro na Europa, pelo número de gols, pelo número de assistências, pelo que representou, pelo tanto que jogou, talvez a temporada mais isolada de companhia técnica que ele tivesse ali na frente, levando em consideração aí as lesões de muito tempo do Dembélé, a baixa produção do Filipe Coutinho, a pouca inspirada temporada do Luizito Soares. Então a gente precisa colocar isso na balança e a gente acaba descobrindo que o Messi fez uma temporada fantástica. Mas, ô Matheus, deixa eu te trazer aí também, cara, como o Smack também colocou a respeito de reformulação, também mais uma pergunta lá do grupo no WhatsApp: a saída do Griezmann, cara, o que esperar desse Atlético de Madrid aí também, cara, pros próximos anos? Cara, vai ser um ano de reformulação aí pra esse Atlético de Madrid, né, cara? Godin,
A saída do Felipe Luiz aí, que também tá quase confirmada. Griezmann, cara, o Simeone tá perdendo aí seus pilares aí, cara. O que você analisa disso? Talvez seja a maior reformulação que o Simeone sofre enquanto técnico do Atlético de Madrid. A saída confirmada já do Griezmann, do Felipe Luiz, o Godin também, e o lateral Juan Fran. Então as duas laterais sendo desfalcadas, principalmente o setor defensivo do Simeone, passando por uma reformulação que terá como, por enquanto, peça certa o José María Giménez, companheiro de seleção uruguaia do ex-zagueiro Atlético de Madrid, o Godin. Agora nas contratações, quem parece estar muito próximo, já só falta o anúncio oficial, é o Felipe, ex-zagueiro do Corinthians e estava no Porto. Então é um bom nome muito interessante para fortalecer esse sistema defensivo do Atlético de Madrid. É o zagueiro brasileiro que sempre se comportou muito bem com defesas bem montadas, como foi no Corinthians e agora no Porto. Então é aguardar para ver os próximos nomes que serão cogitados, principalmente no setor ofensivo do Atlético, o substituto para o Griezmann. O torcedor colchoneiro deve estar muito ansioso por boas notícias. Só fazendo pegando um gancho rápido aqui na fala do Matheus, um outro nome que está sendo especulado e foi inclusive visto em Madrid, tirou fotos com a esposa, etc. Está muito próximo do Atleti, é o Héctor Herrera, o meio-campo do Porto. É um outro nome aí que está interessando o mexicano, né? Atleti. Fantástico jogador. Isso. É um motorzinho ali no meio-campo, é um jogador interessante e que, ao meu ver, faz muito o estilo ali que o Simeone gosta. É um cara que tem uma energia, tem uma mobilidade muito boa. E ele lembra o Koke também, não? Sim. Pela movimentação, pelo estilo de jogo também. É um outro cara aí que o Atleti tá no radar e quem sabe nos próximos dias pode anunciar. Demais, senhores, e com isso a gente acaba fechando aí o último programa da temporada do La Plantilha 2018-2019. Foi um prazer, ou melhor dizendo, foi um privilégio estar na companhia de vocês aqui, tanto o Matheus, Smack, quanto o Felipe, todo o pessoal que participou aqui do La Plantilha nessa temporada de 2018-2019, ressaltando que ano que vem a gente tá junto novamente para tocar mais uma temporada do La Plantilha aqui pelo Amplitude FC, certo? Smack Neto, meu parceiro, foi um prazer estar contigo durante esse ano, cara. Passa teu recado aí pra quem quiser te seguir nas redes sociais, meu parceiro. É isso aí, Nato. O prazer foi todo meu. Queria agradecer a você, a Matheus, a Gera, a Gabi, todo mundo que colaborou com o La Plantilha, o Filipão também, Bruno, enfim. Todo mundo que participou por algum momento ou ajudou de alguma forma a construir o podcast. Foi uma temporada marcante aí, a gente espera que os ouvintes tenham gostado de acompanhar a temporada conosco e que permaneçam. A gente nessas férias vai trazer algumas coisas especiais, alguns programas diferentes. A gente vai ter também Seleção Espanhola, daqui a pouco, data FIFA, para falar um pouquinho, e outras questões aí pertinentes à La Liga, né? Ou algum material especial aí que deve pingar no feed nas próximas semanas. No mais, seguir acompanhando aí os outros podcasts da casa, tem muita coisa boa rolando no Dois Toques, no De Primeira, Mundial Feminino nas portas aí, e o Banho de Cuia, que tá um bem bacana também, a gente falando sobre futebol nordestino. E é isso, queria agradecer. Quem quiser conversar comigo, pode me procurar lá no @smackneto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Matheus Fiuza, meu parceiro, prazer também enorme estar contigo aqui no ano de 2018 e 2019, trazendo aí tudo a respeito da La Liga, do Campeonato Espanhol, enfim, Seleção Espanhola. Foi bom demais estar na tua presença, cara. Obrigado. Passa teu recado aí para quem quiser te seguir nas redes sociais. O prazer é todo meu, Nato. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo falar sobre futebol espanhol com grandes conhecedores do assunto. E
temporada espetacular e tomara que venham muitos outros La Plantilhas na próxima temporada, para que mantenhamos esse sucesso e mantenhamos esse nível que está muito bacana e sempre recebendo muitos elogios e algumas críticas também, mas é sempre importante para a gente continuar crescendo e continuar falando muito bem sobre o Campeonato Espanhol. Quem quiser me seguir pode procurar lá no Twitter Mate Fiuza, que eu tento sempre que possível atualizar sobre as principais novidades no futebol espanhol e no mundo. Demais, cara. Então é isso, foram quase 40 programas, quase 40 La Plantilhas, falando de Campeonato Espanhol, falando da seleção espanhola. Fica o meu agradecimento a você, nosso ouvinte, aqui dos podcasts do Amplitude. Obrigado por estar com a gente. Então, novamente, faço convites, cara. Segue a gente lá nas redes sociais, no @Amplitude, em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso Instagram, que a gente está comentando bastante sobre futebol. Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site dos nossos parceiros da HTE Esportes, que estão fechados com a gente no ano de 2018 e no ano de 2019, divulgando aí os nossos podcasts da casa, certo? O La Plantilha sai de férias e volta com todo o gás na temporada 2019-2020. No mais é isso, um grande abraço, tchau, tchau!